Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. E agora a gente vai falar sobre o BYD King, que é o Corolla Killer, que é o sedã híbrido da BYD, que acabou de ser lançado lá no México, tá? Chegou aqui no continente americano e a gente já pode saber duas coisas. A primeira é que ele tá batendo na porta e em breve deve estar chegando aqui no Brasil, porque esse carro foi confirmado que vai vir para cá. E a segunda, a gente consegue estimar com muito mais precisão agora, porque ele já tá aqui na América, né? Pelo menos lá no México por enquanto, e em breve deve chegar aqui. O seu preço, tá? A gente pode pegar por outros modelos que tem lá na própria BYD do México e jogar uma regra de 3 para saber quanto que ele vai chegar aqui no Brasil. Isso com certeza vai nos permitir, durante esse vídeo ainda de hoje, saber um preço bem próximo do que esse carro vai ser lançado aqui no Brasil. Fique agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro para o seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet e online, de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado para você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver um veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição. Eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana. Pois é, pessoal, para facilitar um pouco nossos cálculos, o BYD King foi lançado lá, tanto na China como principalmente agora lá no México, em modelo único, tá? Então vai facilitar os nossos cálculos aqui para não ter aquele problema que teve lá com o Dolphin Mini, né? Da galera fazer a regrinha de 3 nesses outros países para ver o carro. Só que eles esqueceram que tinha dois modelos, né? O Dolphin Mini tinha um modelo com mais e menos potência. Aliás, mais e menos bateria. E aí todo mundo fez de um carro quando esperava outro. Por isso que o Dolphin Mini foi lançado por cerca de 115 mil aqui no Brasil e todo mundo achava que era ser 100 mil reais. Mas era justamente porque esse carro tinha duas versões lá fora, o que não acontece com o BYD King. Ou seja, a gente vai conseguir estimar de uma maneira bem mais precisa aqui o preço quase exato que esse carro vai ser lançado aqui. Vamos ver quando lançar, vocês vêm me cobrar. Ó, em minha defesa, no caso do BYD Dolphin Mini, eu sempre falei que a versão top de linha com certeza ficaria por volta de 110 a 115 ou até 120 mil reais. Então eu acertei também, tá? Bora lá. Galera, não tem como falar do BYD King sem falar do seu principal concorrente, tá? Que vai ser com certeza no mundo inteiro e aqui no Brasil também, o Corolla, tá? Isso porque o Corolla é líder de vendas nesse segmento de sedãs no mundo inteiro e aqui no Brasil também, e tem uma versão híbrida. Então realmente eles vão bater de frente ali, tá bom? Vou falar um pouco de comprimento, de tamanho desses dois carros para a gente entender um pouco de dimensões. Acho que todo mundo já viu um Corolla, então você vai saber mais ou menos o tamanho do King só se baseando no Corolla. Mas também quero falar um pouco de potência e de capacidades híbridas dos dois carros. Qual será superior, tá? E no final eu vou falar também uma estimativa bem próxima, que acredito eu, de preço que esse carro deve chegar aqui. Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, tamanho, tá, galera? Esses aí são os dois tamanhos, tanto do Corolla quanto do BYD King, tá? Tanto de comprimento quanto também do entre-eixo desses carros. A gente consegue ver claramente que o BYD King é levemente superior em tamanho e levemente superior também em entre-eixo, tá? O que se deve traduzir praticamente da mesma coisa ou levemente maior um espaço interno do BYD King. Então, eu acho que dá para ter uma noção bem legal do tamanho também. Vale a pena lembrar que tantos os dois carros têm cerca de 400 a 420 litros no seu porta-mala, tá? Só que não foi especificado se é aquela medição VDA, que é a medição mais precisa, ou a medição em litros líquidos. Então é difícil saber, acredito eu que deve ficar bem próximo o porta-malas dos dois carros e o espaço interno também, tá? Então até aqui, por mais que o King tenha uma leve vantagem, bem empatado também, tá? O que não acontece quando a gente compara motorização e capacidades, tá? Porque realmente o BYD King dá uma surra no Corolla e eu vou explicar em detalhes para vocês agora aqui, tá? Dá uma olhada aí nas capacidades e motorizações dos dois carros. É bizarramente diferente, né? O Corolla tem 122 cavalos, enquanto o King passa de 200 cavalos, tá? O Corolla tem próximo de 17 kgfm de torque. Isso estou falando de potência total, tá, galera? Potência, torque total. Tanto do motor elétrico quanto a gasolina combinados. Abrindo um parênteses aqui rapidinho, não é tão fácil achar esses números, tá, galera? Porque não é só você somar a potência do motor elétrico com a combustão ou o torque dos dois motores para você saber a potência e o torque total. Isso porque cada motor, o elétrico e a combustão, vão atingir os seus picos de potência e torque em momentos diferentes do uso do carro. E quando a gente vê esse número de 122 cavalos ou 200 cavalos aqui, é o pico de potência. Só que se o pico não acontece na mesma rotação, você não consegue somar exatamente. Então somente a fábrica com os laudos lá consegue saber qual é a potência e torque combinado desses dois motores. Por isso que é tão difícil de você saber potência e torque de carros híbridos, tá? Mas com todos os meus dados que eu pesquisei, foram esses que eu achei que você está vendo aí. Fechando parênteses e voltando agora para as especificações, é o seguinte. Em questão de torque, 17 kgfm para o Corolla, que a gente tem aqui no Brasil, contra 33 kgfm do King, então muito mais torque, praticamente o dobro
para o carrinho da BYD, tá? Além disso também, em tamanho de bateria, a bateria do Toyota Corolla tem 1.3 kWh, é uma bateria muito pequena para um carro desse tamanho, tá, galera? Já no caso do BYD King, eu bateria de 8.3 kWh do tipo Blade, o que é uma coisa muito boa, tá? Em questão de autonomia, tá, galera, no modo totalmente elétrico, não tem nenhuma coisa oficial da Toyota, por isso que eu não coloquei na tela para vocês, mas, segundo rumores de próprios proprietários que me passaram, esse carro não anda muito mais de que 4, 5 km, no caso do Corolla, em modo totalmente elétrico, claro, dependendo da velocidade, mas dificilmente vai passar de 4 ou 5 km no modo totalmente elétrico, porque a bateria realmente é muito pequena, tá? Já no caso do BYD King, em dados do NEDC, o ciclo chinês, tá? Esse carro consegue cerca de 50 km rodando totalmente no modo elétrico, então a gente pode esperar algo em torno de 10 vezes a autonomia do Corolla para o BYD King quando a gente fala de totalmente elétrico, que é realmente muito bom, tá bom? Falando agora de 0 a 100 para potência, a gente vê que o Corolla aqui do Brasil, algo em torno de 12 segundos no seu 0 a 100, enquanto o BYD King já consegue fazer o mesmo 0 a 100 em 7.9 segundos. É muito mais rápido. E o Corolla, quando a gente fala de capacidade, potência e tudo mais, fica bem abaixo do BYD King. Que vale a pena lembrar ainda que o King é um carro híbrido plug-in. Então você pode carregar ele, utilizar, por exemplo, só no modo elétrico dentro de cidade. E já quando a gente coloca na estrada, você pode ligar um motor a combustão ali. Já no caso do Corolla, ele não é plug-in, então você tem que confiar no carro para fazer o gerenciamento mais inteligente que o carro conseguir ali, tá bom? Agora, vamos passar para a parte que vocês provavelmente mais querem saber, que é preço, tá, galera? Eu vou colocar para vocês quanto que o BYD Dolphin Mini, na versão que tem aqui no Brasil, que é a versão top de ele, tem duas versões lá, mas eu vou colocar a versão top, que é a mesma vendida aqui no Brasil, custa lá no México, custa aí 398.800 pesos mexicanos, tá? O que em conversão direta dá 117 mil reais, ok? Beleza. Agora eu vou te falar quanto que o BYD King também é vendido lá no México. Ele acabou de ser lançado lá por 499.800 pesos mexicanos, tá? O que passando para real dá mais ou menos 150 mil reais. Tô falando mais ou menos porque tem uma variaçãozinha do câmbio ali, mas 150.200, 149 e pouco, fica próximo disso, tá? Pessoal, só olhando isso você já tem um bom argumento para saber quanto que esse carro vai chegar aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente consegue ver, galera, que fazendo uma regrinha de 3 simples, tá? O BYD Dolphin, lá no México, custa cerca de 117 mil reais. Que é praticamente o preço que ele foi lançado aqui, tá? Em conversão direta do México para cá, dá praticamente o mesmo preço. Isso ainda se intensifica se a gente parar para pensar que, por exemplo, o BYD Song Plus DMI, que também é um híbrido, custa mais ou menos 232 mil reais, passando do preço que ele é vendido lá para o México, aqui para o Brasil. E vai lembrar que o Song aqui custa 229 mil reais. Ou seja, a gente consegue ver claramente que os preços do peso mexicano passando para o real, na maioria dos carros da BYD, eles dão muito próximo, tá? E se o BYD King é vendido lá por 499.800 pesos mexicanos, isso dá cerca de 150 mil reais aqui, eu acredito mesmo que esse carro deve ser vendido no Brasil por um valor muito próximo de 150 mil reais. Talvez 149.800 reais seria o meu chute atual. Principalmente se a gente olhar o seu principal concorrente, que eu vou colocar aqui na tela agora. Dá uma olhada aqui, galera, no site da própria Toyota, quanto que custa o Corolla deles, tá? Então a gente consegue olhar que nas versões de entrada da Toyota também custa cerca de 150 mil reais, tá? Claro que isso aqui é um preço base de Brasília, mas dependendo do estado que você tiver, esse preço pode ser um pouco diferente por relação de frete, impostos estaduais e tudo mais. Mas o Corolla, sim, de entrada na versão GLI, a mais simples, sem nenhum acessório extra, 150 mil reais é o preço do carro, tá? Vale lembrar que essa é a versão de entrada, como eu disse, mas é a versão a combustão, tá? O certo, se a gente comparar a versão híbrida do Toyota de entrada com a versão do BYD King, que seria aí essa versão que vocês vão ver aqui agora, ó. Híbrido custa cerca de 187 mil reais, tá? Então, e a versão top de linha, né, a Hybrid Premium, que ainda assim é inferior ao próprio BYD King, próximo de 200 mil reais. Quando eu falo inferior, é em questão de acabamento, espaço interno levemente inferior, mas principalmente em potência e tudo mais, é bem inferior ao King e custa quase 200 mil reais. Então, voltando em tela cheia aqui agora, vocês já conseguem ver, galera, que muito provavelmente o apelo da BYD poderia ser, olha, pague o preço de um Corolla de entrada sem ser híbrido, totalmente peladão lá, né? A versão mais simples, e leve um carro melhor do que o Corolla mais caro possível, tá? Então, é um bom argumento de venda para a BYD e eu acho que eles devem trabalhar algo muito próximo disso e o King deve chegar sim por volta de 149 mil reais aqui no Brasil. Pelo menos é o meu chute, vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas vou dar agora a minha leve opinião, a seguinte: será que agora a BYD vai destronar a Toyota e vai vender mais do que aqui no Brasil?
Na minha opinião, galera, não, tá? Não vai, porque sinceramente, quem compra um Corolla atualmente, pelo menos na visão que eu vejo, você pode comentar aqui se você discordar, tá? Não, galera, análise não significa que é o que eu quero, tá? Mas é análise, tá? Quem compra um Corolla atualmente, quem paga 200 mil reais num carro, como um Toyota, um Corolla, que não tem um carro de grife e tudo mais, é um carro bem, assim, bem espartano mesmo, tá? Que tem um acabamento simples, não tem muita tecnologia comparado aos outros concorrentes. É geralmente que quer um carro mais conservador, tá? De uma marca gigante como a Toyota, que sim é muito maior do que a BYD e vende muito mais carros do que todas as outras marcas do mundo. A Toyota é a marca que mais vende carro do mundo, tá, galera? E realmente, com certeza, ainda é uma compra muito mais próxima do que o pessoal que tem esse estilo de comprar Corolla continuar comprando os próximos Corollas, tá? Como eu disse, mesmo o BYD King tendo mais potência, tendo mais torque, tendo mais espaço interno, mais tecnologia, mais tudo que o Corolla, ainda assim as pessoas que compram Corolla não querem nada disso. Porque senão elas não comprariam o Corolla atualmente, elas comprariam outros concorrentes do Corolla que entregam muito mais potência, mais torque, muito mais coisas por um preço próximo que o Corolla custa atualmente. Na minha visão, tá, o que o brasileiro médio compra o Corolla é porque ele quer um carro confiável, japonês, toda aquela coisa que o pessoal está querendo ver. Isso é o que eu acho que vai acontecer, tá, galera? Agora, minha opinião, sinceramente, nem olharia pro Corolla, tá? Hoje em dia, o Corolla já não é um carro que eu sou muito fã. Galera, não tô falando mal do carro, mas é realmente... Cada pessoa compra um carro esperando uma coisa. Quando eu compro um carro, eu fico esperando uma experiência, tá? Ter um carro com muita tecnologia, que vai me entreter. Eu sou um cara muito tecnológico, gosto de fazer minhas coisas de forma tecnológica. E o Corolla é um carro que não entrega esse tipo de coisa. Galera, eu tenho parentes que tem Corolla, então conheço, tá? Amigos e tudo, já andei todos os tipos de Corolla que vocês vão imaginar. Não tô falando que é um carro ruim, mas que não me atrai de forma a comprar um. Com certeza, com 198 mil reais, quase 200 mil reais, o Corolla seria o último carro que eu compraria, tá? Porque eu vejo que essa questão de manter preço e tudo mais não é o suficiente para eu comprar um carro atualmente, tá? Se eu quisesse manter dinheiro, tudo, eu não compraria um carro, tá? Compraria um carro mais barato possível e guardaria o resto no banco. Não compraria um carro para ser ele. O carro, na minha opinião, não tem como você fugir, ele vai ser uma despesa e vai se desvalorizar. Então, na minha opinião, você tem que comprar um carro que te faça se sentir bem, tá? Que te faça entregar coisas que combinam com você. No meu caso, seria tecnologia, seria acabamento primoroso e tudo mais. Mas cada pessoa vai ter uma opinião aqui, tá bom? Mas conta aí, você é dono de Corolla? Eu falei alguma coisa errada? Você mudaria a saída do seu Corollão para entrar no BYD King? Tô louco para ver seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá bom? Comenta lá e se inscreve no canal para não perder novidades como essa e outras do mundo elétrico em geral. Um forte abraço e até a próxima.